Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC. Hoje no tempo gráfico de 1 hora, tá? Quero abordar aqui um assunto que eu acredito que é a dúvida da grande maioria. Eu estou abordando esse assunto, pessoal, de tendência de alta e tendência de baixa, porque as pessoas se arriscam no mercado futuro, às vezes até com alavancagem alta, e o mercado ele muda de direção e o operador ele não consegue identificar. Antes de qualquer coisa, de operar, de analisar uma compra, é preciso ter uma estratégia de operação. Quais os sinais que vocês levam em consideração para fazer uma entrada, tá? Porque quem entra é porque viu alguma coisa, alguma formação de alta, né? Ou rompimento para buscar um topo. E quem sai é porque viu algum padrão que indica queda. Não tem comprar só por comprar. Então eu falo muito aqui aos nossos alunos que o Bitcoin está em promoção. Seria viável comprar a médio e longo prazo? Depende muito, porque eu vejo pessoas comprando em um ponto de venda. Foi o que aconteceu no 69, foi o que aconteceu no 73.800. Eu alertei aqui que se não rompesse 73.800 seria short. Mas infelizmente as pessoas não entendem, né? Ou por imperícia, entraram no mercado e não se preocuparam em aprender análise técnica, ou simplesmente por euforia, eu acredito que entusiasmo, tá? Mas vamos lá. Quando nós temos um padrão altista, o nosso setup ele é baseado em médias móveis. Esse é o setup que eu apresento no nosso curso. Um setup baseado em 3 médias móveis exponenciais, onde eu utilizo 9, 21, 50 e 200. São 4 para quem quer operar 4. Eu utilizo a 20, a 50 e a 200. Depende muito do que eu estou analisando. Isso serve para qualquer setup. Setup simples, né, como eu costumo dizer, rápido e caceteiro. Você só vai perder se por algum motivo você não levar em consideração esse setup. Então vamos lá. Aqui nós temos um padrão de baixa, tá? Observem que o gráfico ele cai abaixo da 200, a média de... Deixa eu procurar um tempo gráfico melhor, com menos ruído, né? Essa confusão que fica até ruim para enxergar. Vamos lá, vou pegar aqui esse padrão. Observem, tá? Tempo gráfico de 4 horas, diminuímos aqui a quantidade de candles. Então, se eu quero fazer uma operação para long, ou seja, acreditando que o Bitcoin irá subir, eu preciso encontrar um ponto de reversão, um rompimento de topo, algum gatilho que indique uma compra e que vai para cima. Se eu quero entrar, vamos lá, entrei aqui no fundo, tá? Isso aqui, se a ferramenta não funciona, vamos lá. Entro aqui no fundo, tá? Entro aqui nesse fundo. O gráfico sobe, claro que o stop tem que estar abaixo, fez pullback. Entrada conservadora. Eu gosto da entrada conservadora. Aqui, ó, rompimento de topo. É quando o gráfico ele faz o movimento 1, 2 e o possível 3. Porque se nós estamos saindo de uma tendência de baixa, aqui tem uma LTB, linha de tendência de baixa. O gráfico pega do topo até o fundo. Isso aqui é vermelho porque é um padrão negativo. Quando o gráfico rompe, que faz o pullback em cima dessa linha, eu acredito que seria uma onda 2. Agora, o perigo da onda 2 nas criptomoedas, porque tudo que nós operamos aqui veio da Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, a volatilidade é baixa, um gráfico respeita bem, ele faz 1, 2 e projeta uma 3. A volatilidade do mercado cripto ela é tão alta que é perigoso entrar aqui no pullback da 2. Certo? O que poderia acontecer? Ele faz o movimento 1, no 2 ele desce e perde isso aqui, conforme eu irei mostrar mais à frente, beleza? Então vamos lá, nós temos uma estrutura de alta, e observem que no nosso setup de médias móveis, o preço, claro, se ele vai para cima, ele projeta para cima, retrai nas médias, para baixo. Projeta para cima, retrai nas médias. Então, toda vez que ele retrair, se você tiver ciência do que está fazendo, entender que isso aqui é um padrão altista, ponto de entrada
é no pullback na média. Ah, Cláudio, mas eu quero uma entrada conservadora. É quando romper topo. Rompeu o topo aqui, deu entrada. Rompeu o topo aqui, deu entrada. Aqui não rompe topo, ela simplesmente faz pullback e corrige. Aí vocês têm topo aqui, rompeu, deu entrada. Agora é preciso atentar para reversão da tendência. Observem que quando o padrão é altista, as médias elas cruzam a 200 para cima e o gráfico ele sobe, retrai na média. Aqui está retraindo na 9, sobe, retrai na média. Aqui retraiu na 50, subiu, retraiu na 9 e na 50, subiu, se afastou. Isso aqui é um leque positivo. E nesse momento a 20 cruza 50 para baixo. Aí deu sinais aqui de reversão de tendência. A 20 cruza 50, desceu, cruzou a 200 e na sequência a 50 cruza a 200 para baixo. Deu início a um padrão de baixa. Ou seja, se aqui o gráfico projeta e retrai na média, projeta para cima, retrai na média, como ele está de cabeça para baixo, né, como costumam dizer, ou de ponta cabeça, nós entendemos que ele vai fazer o mesmo padrão. Projeta para baixo. Deixa eu tirar isso aqui. Calma lá. Ele irá fazer o mesmo padrão, tá? Projeta para baixo e retrai na média. Projeta para baixo, retrai na média. Projeta para baixo e retrai na média. Bom, isso aqui é para quem quer operar padrão de baixa. Primeiro ponto, que só se compra quando ele toca na média, em cima. Tocou na média, é ponto de compra, tá? Esses pontos aqui, ó. Ó, aqui tocou na média de 50, seria um ponto de compra, tá? Aqui não se aproximou. E aqui tem uma observação que se vocês querem shortar, também perde fundo, tá? Que se o gráfico está de ponta cabeça, ou seja, de cabeça para baixo, esse topo aqui, ó, se vocês olharem ele como um gráfico altista, rompendo, é perdendo suporte. Lá no altista, ele perde topo. No baixista, ele perde fundo. E à medida que ele perde fundo, vai dando ponto de entrada, tá? Ó, perdeu esse fundo aqui, que é um suporte, olha onde ele veio. Aí o que é que acontece? O cara está nesse padrão e o Bitcoin simplesmente ele tenta retrair nas médias. É esse ponto aqui, ó, que eu quero sinalizar para vocês. Aí o Bitcoin tenta retrair nas médias. Como ele chegou em 53, aí já começam a falar que agora o Bitcoin está subindo porque saiu de 53.463 e agora buscou 59. E por que que falam isso? 59.665. Propagandas tendenciosas. Observem que no tempo gráfico de 4 horas, esse padrão ainda é um padrão de baixa, ele só está tentando retornar na média para repetir o padrão que ele fez anteriormente. Nem na média 200 chegou. Já encontrou resistência e está corrigindo, tá? É aqui que muita gente entra, vai para cima e tal. Aí os atrasados compram aqui e ele simplesmente volta e retoma a tendência de baixa. Em momento algum teve reversão de tendência aqui, tá? Então tem que ter muito cuidado. Se eu chegar numa hora, eu fiz uma análise de reversão de tendência, mas ele mostrou sinais aqui, ó. Observem que aqui as duas médias, elas chegaram nesse ponto, ó. E aqui nós analisamos uma possível reversão de tendência. Está descartado? Não. Ele fez esse rompimento aqui. Eu já tinha feito análise, corrigiu, fez o segundo rompimento. É algo em torno de 3%, não chegou nem 4%. Aqui ele já enfraqueceu e está abaixo da 200. Poderia shortar e retestar o nível de 53.463. Então é preciso conhecer de análise técnica para não ficar comprando gato por lebre. Ah, subiu aqui, agora vai. Não é bem assim, não. Se eu quero fazer uma entrada e eu entendo que é um ponto de retração, eu pego o topo desse movimento, marco a mínima dele, 53.463, e o gráfico, o Fibonacci aqui, ele me dá os níveis de possível retração nas médias. E aí ele mostra para mim, ó, 50%, já pegou, né, retraiu, na cor lilás aqui, e 61,8 na cor dourada. Então observem que a sombra aqui se aproximou do 61,8 de Fibo. Por quê? A teoria diz que ele tende a respeitar 50%, 61,8. Agora,
ele já poderia, como ele aproximou de 61,8, voltar ou retomar sua tendência de baixa, porque ele já teria cumprido o papel dele, que é retrair de 53.463 até 61,8. Já se aproximou aqui, já pode cair. Agora, se entrar força compradora e injetar capital aqui, ele reverte a tendência a 20, cruza 200 para cima e a 50, e aí o preço passa a trabalhar em cima das médias e não abaixo, como aconteceu aqui, ó. Ele passou a trabalhar acima, aqui trabalhou abaixo, aqui está acima. Se entrar capital, ele sobe, bate 61,8 e dá e faz a reversão da tendência numa hora. Aí quer dizer que essa reversão da tendência acontecendo numa hora, agora ele vai para a lua? Não, porque se eu colocar no 2 horas, a média de 200 já está esperando ele para segurar o preço aqui, ó. Tá vendo? Média de 200 períodos no 2 horas. Padrão projeta para baixo, retrai nas médias. Observem que ele nem chegou a testar 200 aqui, ó. No dia 12, aqui até testou no dia 11, testou, respeitou, não cruzou para cima, só cruza essa 200 se caso cruzar no 15, no 30, no 1 hora, aí ele cruza no 2 horas, tá? Isso aqui no caso 2 horas, ele cruza no 2 horas. Caso contrário, ó, daqui do 15 minutos até 12 horas, o padrão é de baixa. Observem isso aqui. E aí é preciso aprender tempo gráfico porque ele é primordial para uma análise. Aí eu irei operar uma moeda, ela é promissora, todos estão falando dessa moeda, eu acredito que sobe, mas sobe quando? Porque aqui não tem padrão de reversão até o 12 horas, ele precisa acontecer aqui no 15. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou buscar aqui o tempo gráfico diário, tá? Para nós analisarmos o que está acontecendo. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que Bitcoin foi no 53, tá? Para nós entendermos o movimento. Eu sinalizei para vocês essa linha de tendência de baixa. No passado falei disso aqui, está nos vídeos aí anteriores. Linha de tendência de baixa, na sequência nós temos o rompimento de onda 1, tá? Quando nós temos esse rompimento de onda 1, aqui nós temos o padrão 1, 2, movimento 2. Deixa eu só sinalizar o 2. Movimento 3. Pullback do 4 e exaustão da onda 5. Pós exaustão de uma onda 5, nós temos o padrão A, B e C. Agora entenda o seguinte, tá? Para o movimento diário, eu acredito que essa onda A, B e C está muito longa. Ela está praticamente aqui, ó. Não está nem do mesmo tamanho, está maior do que o movimento 1, 2, 3, 4, 5. Então tem coisa errada aqui. Sabe o que aconteceu? Observem só. Projeção de movimento A, aqui veio nas médias o B e aqui veio o C. Bom, se aqui é C, nós não temos a sequência de A, B, C, D, E ou E. E o que aconteceu? Aqui nós temos uma linha de tendência de baixa, certo? Exato aqui, ó. Observem que eu estou pegando o topo dos candles, linha de tendência de baixa LTB. O gráfico fez um possível movimento 1, pullback de 2. E o que aconteceu? O que eu expliquei para vocês anteriormente. O movimento 1 na média de 20, 2. E o que aconteceu com 2 aqui? Vou mostrar para vocês. 3 e aqui não tem mais movimento. Aconteceu o que eu expliquei que acontece muito no mercado cripto para quem opera pullback de onda 2. Ele invalidou, ou seja, fez movimento 1, na 2 era para reverter aqui para 3, 4 e 5 ascendente. Ele simplesmente perdeu o suporte da 1 e foi embora. Tá? Esse é o perigo de se comprar ou fazer uma entrada na onda 2. Então, onde seria a entrada? Quando o gráfico romper aqui, ó, o topo da 1, tá? Ele faz 1, 2, deu tudo certo, rompeu o topo da 1, nós entramos e ele irá fazer 3, pullback de 4 e onda 5. Exaustão, calibre stop, ele vai na sequência A, B e C. Então, vamos lá. Ele fez o primeiro ciclo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. E iria fazer o segundo, que seria uma onda 1 para cima, pullback de 2, 3, 4, 5 para retestar 73 e 800. Simplesmente invalidou, perdeu o suporte da 1 e veio até 53. Então foi o segundo ciclo desse movimento, ou melhor, né, aqui já seria um terceiro, porque nós temos um aqui. Primeiro, segundo, ele invalidou. E aí o gráfico busca 53
463. Aqui 53.389, porque nós nunca conseguimos colocarmos aqui a linha no mesmo nível. Mas de qualquer forma, o que acontece é que a informação precisa. A EMA de 200 períodos, ela passa a ser uma resistência para o preço. Ele tenta subir e a média de 200 períodos está segurando. À medida que ele não consegue passar e corrige, essa 20 está se aproximando da 200. Eu sempre confundo 20 com 200, porque no setup aqui eu operei muito com a média de 9 para fazer scalp e day trade. Como eu estou mais focado em tempos gráficos maiores, eu aumentei aqui para 20 e aqui para 50, essa daqui 200. Mas ainda eu confundo porque é a mesma cor. Aí eu confundo 20 com 9, tá? Mas é 20. Então vamos lá. Então, à medida que esse gráfico desce, essa 20 ela se aproxima de um cruzamento com a 200. Porém, se essa 50 cruza 200 para baixo, dá-se início ao padrão cruz morta ou cruz da morte. Aí é que são elas. Irá corrigir com vontade, tá? Então, eu espero que tenham cuidado, que existe uma pegadinha no mercado que é assim, ó. Essa média azul ela desce, cruza 200 para baixo, a 50 desce, se aproxima da 200, a 200 está aqui, ó, tá? Essa é a 200. Aí observa o que acontece, a 50 ela se aproxima da 200, aí vocês falam, vai dar início à cruz morta, aí a 50 faz isso aqui, ó, pega aqui, anda em paralelo, né? E aí retoma a tendência, e muita gente fica esperando a cruz morta, e essa cruz morta não acontece, porque foi uma estratégia de operadores. E a 9 que já desceu, ou melhor, a 20, aí ela começa a retornar porque a 50 não cruzou. Aí já venderam tudo, instalou-se o pânico, disseram que não subiria mais e coisa desse tipo. Então a cruz morta, nós só acreditamos que ela aconteceu de verdade quando ela fizer isso aqui, ó. Descer na cor vermelha e cruzar a 200 para baixo. Não tem esse negócio de se antecipar trabalhando como cartomante, não. Ah, bola de cristal, eu acredito que agora cai, já foi, vende tudo. Cuidado. Ele faz aquilo que eu falei. Vem próximo, anda em paralelo aqui, sobe e vocês já venderam, ficam para trás. Tenham muito cuidado. Mas vamos lá, tá? Aqui eu falei de um movimento micro, tá? Que foi onde o gráfico invalidou. Agora, se vocês observarem aqui esse suporte, ele traz muita informação para nós, ó. Esse suporte aqui está em 25.007. Observem que nós temos um movimento macro. Primeiro, eu irei sinalizar a linha de tendência de baixa, que é essa LTB aqui. Sempre que o gráfico romper esse padrão, tá? Que ele romper desse padrão aqui, ele fez um movimento 1. Então eu acredito que isso aqui foi um movimento 1, tá? O back de 2, movimento 3, 4, aqui, 4 é aqui, porque estamos no macro, e aqui seria movimento 5, a exaustão do movimento. E se realmente eu estiver correto nessa leitura macro, ele só fez movimento A, poderia fazer uma B, que está corrigindo aqui, retraindo nas médias, e fazer uma C. Então a queda poderia ser acentuada. Se nós analisarmos que esse aqui é um macro, aí já dá até para encaixar um ABC nesse padrão aí que eu falei que ficou longo, que seria aqui, ó, A, B na 20 e C em 53. Esse aqui fica bem melhor para esse padrão aqui, esse A, B e C. Mas eu acredito que seria A, está voltando a B e jogar uma C para baixo. De qualquer forma, vamos entendermos aqui o seguinte. A estrutura do gráfico, tá? Esse aqui era um ponto forte de suporte e foi perdido, tá? Vocês acompanham o preço, vocês sabem que esse suporte aqui, ó, ele foi perdido nesse ponto aqui, tá? É um suporte que já foi, o gráfico rompeu para baixo, já está abaixo da 200 e o próximo alvo no Price Action seria aqui, tá? 50.614 e o outro aqui, 40.956. Então a chamada do vídeo é: se Fibonacci 50% 61.8 não segurar,
o gráfico poderia corrigir até 50K e 42K. É por esse motivo aqui. Se ele não reverter a tendência desse ponto, ele poderia perder e buscar esses dois níveis. Agora vamos lá. Por que ele poderia reverter desse ponto? Eu poderia pegar daqui do fundo e analisar o macro, mas eu quero analisar só esse movimento. Ó, temos uma sombra aqui, que foi o movimento 1 desse padrão 1, 2, 3, 4, 5, tá? Coloca aqui exato na máxima. Observem que ele já corrigiu, pegou 38,2 e pegou 50% de FIBO. A teoria diz que ele tende a corrigir 50%, 61,8 de FIBO. Então ele já cumpriu o papel dele em relação a essa correção. Pegou 50%. Aqui no 50% seria um ponto de reversão de tendência para ele buscar para cima. Caso ele não segure no 50%, porque 50%, pessoal, não é suporte, são níveis que o preço tende a respeitar. Não quer dizer que ele tem que parar no 50%, 61,8. Ele até tem um suporte aqui, ó, em 50,414, que está logo aqui, ó, próximo do 61,8 de FIBO. Então seria bem mais fácil ele corrigir até 61,8 de FIBO aqui, ó. E mesmo assim, corrigindo até 50, ele ainda estaria dentro da normalidade de correção dele. Então, 50 está aqui, 61,8. Esses aqui são dois pontos de reversão de tendência. Agora, reverter, para buscar o quê, né? As pessoas falam, para buscar 73. Não. Aqui também tem leitura. Nós temos a máxima, eu posso pegar 73, mas o movimento deu-se início aqui. Aí eu pego até 5,3 e o gráfico ele me mostra os possíveis níveis aqui, ó, que ele poderia subir, retornando para uma alta, claro, subir, fazer a reversão de tendência para testar resistências. Então observem, 62.864, 50%. Aqui nós já estamos em, deixa eu abrir aqui para não confundir. 50% está aqui na cor lilás, tá? Está abaixo, 50%. 62.864 e 61,8 está aqui nesse nível. Então, observe o seguinte. Ele corrigindo ou retraindo, né? Ou revertendo, melhor dizendo, daqui, o alvo seria esses dois. Ele buscando 50% e 61,8 para cima, já teria cumprido o seu papel. Esses três alvos aqui. E daqui já poderia corrigir. E aí ficaria, se ele vier até 61,8, um topo mais alto e um mais baixo, dando continuidade ao padrão. Eu acredito que do jeito que está, ele poderia nem chegar em 61,8. Tocou na 50, tocou na 20, na 50 já poderia corrigir. Mas é preciso aguardar, porque de qualquer forma, isso aqui são dois pontos de reversão de tendência. Se não segurar, nós sabemos que é 50, 42K, beleza, pessoal? Mas tudo isso não é porque eu acredito e acho que vai, é porque é baseado em análise técnica, tá? Baseado em price action, baseado nos níveis de Fibonacci. Tranquilo? Então observe que a 20 está se aproximando da 200, ela está atuando aqui, ó, como resistência e está empurrando o preço para baixo. Uma estratégia de operação aqui que eu utilizo bastante, é bacana para quem quer ter resultado nesse mercado. É operação baseada em RSI, Índice de Força Relativa, tá? Então vamos lá, deixei aqui o nosso Telegram aberto, alguém está mandando mensagem. Observem aqui, ó, o preço, quando ele está em um padrão altista, ele vem para uma zona de sobrecompra no RSI. Aqui, para quem shorta, seria um bom ponto de abrir uma posição short, se isso aqui se tratar de uma onda 5. E aí shorta e o preço vem buscar o fundo do RSI. Então, para quem opera long, comprar embaixo para o preço subir, faz a leitura das ondas de Elliott, entendeu que o gráfico está fazendo possível movimento 1 e 2, já faz uma compra no fundo aqui, ó, do RSI, tá? Isso aqui é fundo, ó. Fundo, aqui é fundo, aqui é fundo, tá? E qual seria a lógica? Comprou no fundo, calibre stop no topo, ele cai, vocês poderiam até abrir um short. E quem quer operar shortando para baixo é simplesmente abrir a operação no topo.
Mas é preciso fazer a leitura se trata-se de uma onda 5, porque aqui, ó, onda 5 está aqui, ó, nesse nível aqui, ó, ele shortou daqui. Então abre uma operação short na onda 5 e aguarda o preço buscar a sobrevenda de RSI. Nós sabemos que aqui é a zona de sobrevenda e aqui é a zona de sobrecompra. Aqui é o indicador TRIX, ele está negativo, está abaixo do eixo zero, porque o Bitcoin está corrigindo, ou seja, distribuindo, ele está negativo. Beleza, pessoal? Vou dar esse vídeo aqui por encerrado. Agradeço a atenção de todos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, né? Venha fazer parte do nosso grupo free, que o link está na descrição do vídeo. Se tiver intenção em aprender análise técnica, nós temos o link aí do nosso curso. Futuramente eu estarei disponibilizando o treinamento de mercado futuro, baseado em price action, médias móveis, filtros, indicadores, rastreadores, teoria de Dow, teoria de Elliott, Fibonacci, expansão de Fibo, fractais e tudo que nós temos direito para ter uma operação saudável e lucrativa. As pessoas querem operar mercado futuro no 15 minutos, é muito arriscado, porque requer uma experiência ímpar do operador. Para quem está iniciando, aprendi análise técnica, quero avançar para o mercado futuro, tempos maiores, 1 hora, 4 horas, diário, semanal. Observem que baleias trabalham alavancados, mas eles não alavancam muito porque o capital é alto. Eu vejo pessoas alavancando a 75 vezes, é suicídio. E para o mercado alavancado operar 75, 50, 40 vezes é suicídio, no máximo 20. À medida que aumenta a alavancagem, diminui o capital investido. À medida que aumenta o capital investido, 5 vezes abaixo, não sei, talvez vocês tenham 100 BTCs, 5 vezes, no máximo 10 vezes ali, tranquilo, opera de boa. Observem que eles compraram aqui, nesse ponto aqui, deu ponto de rompimento de topo, ó. Tudo isso aqui, rompimento de topo. O cara que calibrou o stop aqui embaixo, nesse suporte, calibrou o stop aqui, comprou no rompimento, ó, foi embora, tá? Fez um lucro absurdo aqui, alavancada 5, 10, 15, no máximo 20 vezes. Agora, alavancar 70%, futuramente eu irei explicar para vocês por que essas operações de alta alavancagem não dá certo. Beleza, pessoal? No mais, muito obrigado pela atenção. Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e vamos aguardar